Meus amados irmãos, eu dei uma olhada na internet, como é comum fazer, e a primeira coisa que eu me deparei foi com um vídeo de um deputado federal crente, conclamando as pessoas a não comprarem mais um tipo de sabão em pó, porque esse sabão em pó está ensinando as pessoas, colocando uma propaganda, apoiando essa questão da teoria de gênero aqui no Brasil. E para salvar nossas crianças, o nosso querido irmão pede para que as pessoas não comprem mais, boicotem essa marca de sabão em pó. Minha mulher disse que gosta da marca do sabão em pó e que fica difícil não comprar mais. Aí eu pergunto para você, o problema de nossas crianças estarem aderindo a esse sistema mundano, pecaminoso, destruidor, onde as pessoas estão perdendo totalmente a sua identidade de gênero. O cara não está sabendo mais se ele é homem, se ele é mulher, se ele é mulher, se ele é homem. A gente vai resolver isso bloqueando uma marca de sabão em pó. Entenda, eu não quero ir contra os meus pastores, porque são homens que têm um cabedal bem maior do que eu, têm longa estrada, têm tudo, mas eu acredito que eu também tenho o direito de me expressar. Não estou aqui como advogado do sabão em pó ou de qualquer outra coisa. O que eu estou aqui é como crente, já disse uma vez. Essa semana, a minha filha adolescente de 15 anos, ela teve que se retirar da sala de aula de livre e espontânea vontade, porque a professora entrou num assunto totalmente blasfemo contra aquilo que ela aprendeu dos seus pastores, especialmente do seu pai e da sua mãe. Tenho 3 filhas, uma tem 23 anos, a outra tem 22 e tem uma adolescente de 15. A coisa que eu mais me preocupei durante toda a minha vida não foi chegar a ser um presbítero, um pastor, ou cuidar das vidas alheias. Eu sempre tive esse sonho sim, mas primeiro foi cuidar da minha casa. Eu não entendo como é que as pessoas estão fugindo tanto da palavra de Deus. Está aqui, eu separei até uma coisa que a minha cabeça não lê essas coisas. Provérbios 22:6. Viu, pai e mãe? Diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando ela for adulta, ela não vai se desviar dele. Isso eu quero acrescentar ainda, mesmo com propaganda de sabão em pó. Mesmo com tudo quanto é nojeira, não vai. O problema é que as escolas dominicais estão vazias. O problema é que os cultos de doutrina, de oração, não são frequentados. O povo quer viver a emoção. Eu desafio qualquer pastor a me provar o contrário, de que na igreja dele, em culto de doutrina, em culto de oração, em culto da palavra, em escola dominical, tem mais gente do que vendo a Rede Globo, que é tão condenada. Aí, no outro dia, esses mesmos crentes que ligam a televisão para a sua criança ver de manhã até de tarde, que não tem tempo para ter um tempo de falar da palavra de Deus, está escrito lá em Joel, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo arruinado, destruído, porque lhe falta conhecimento. Estamos vivendo a era do conhecimento, mas o povo está tapando os ouvidos ao conhecimento. Queridos, quem mais comenta sobre as cenas nojentas das novelas são os crentes. Eles assistem, sim, assistem. Eles se deliciam diante daquilo. Aí a consciência aperta e eles acham que vão ter o pecado perdoado se no outro dia colocar na internet: vamos ser contra a Rede Globo, vamos ser contra não sei o que lá, que está destruindo nossa família, nossas crianças. Você não estava na igreja, você estava lá assistindo. Se a sua criança estivesse ocupada, aprendendo a tocar um instrumento para Jesus, um violão, uma bateria, alguma coisa, lendo a palavra, se você estivesse brincando com ela, dela ser pregadora ou pregador, fica aí, filho, prega para papai, vamos brincar disso. Eu, quando era criança, eu brincava de missa, fui criado na igreja católica. A minha avó não deixava eu dormir enquanto eu não me ajoelhasse e rezasse Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha.
e depois tomasse a bênção e beijasse a mão de cada um dos adultos que estavam na minha casa. Aí hoje nós que queremos pregar o evangelho e mudar o mundo, a gente não quer mudar a nossa casa. Você sabe por que tem tanto filho de crente no presídio? Porque eles escutavam uma coisa dos pais e viam outra. Mulheres que ensinam no púlpito como respeitar o marido, como ser uma boa mãe, uma boa mulher. Em casa é uma cascavel, é um satanás. Maridos que na igreja pregam, ensinam, abraçam. E a mulher vive sob remédio da depressão, porque em casa é um demônio. Os filhos veem a dupla personalidade do pai e da mãe e começam a odiar crente. Um dos pastores da nossa igreja, que é juiz de direito, diz que a maioria dos presos tem nome de crente, nome judaico, Isaías, Jeremias, são nomes assim. E quando puxa a ficha, são filhos de crentes. E por que estão lá? Foi a Globo? Foi o sabão em pó? Ou foi a falta do ensinamento de pai e de mãe? A Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu estou querendo dizer aqui é que precisamos ter vergonha na cara, precisamos amar a palavra, e não ficar querendo mudar o mundo exterior, quando o mundo interior é que está podre. Eu lembro que nos anos 70, eu sou de 66, nos anos 70 eu era criança, e havia uma peste de poliomielite. O que era de crianças deficientes, com paralisia infantil, era uma coisa horrível. O governo investiu na vacina. A vacina é uma coisa que eu comparo com a palavra de Deus. A vacina, ela é pessoal. Não adianta vacinar minha mãe. Não adianta vacinar só meu pai. Eu tenho que me vacinar. A criança precisa ser vacinada nos primeiros meses. E depois ficam dando doses de reforço. E sabe o que aconteceu? A paralisia acabou. Hoje não temos mais poliomielite no Brasil. Porque a gente vacinou a criança. Se você vacinar seu filho com a vacina da palavra de Deus, com o exemplo que pai e mãe precisam dar, aí sim você não vai ter medo de Rede Globo, você não vai ter medo de sabão em pó, você não vai ter medo de nada, de exposição, dessas coisas não. Pastor Silas, quando fala sobre essas exposições, está claro, porque é uma mãe que leva um filho lá, aí temos que bater. Mas eu estou falando a respeito de família de crente. Não estou falando a respeito de família de quem não é crente. Entendeu? Então o pastor Silas tem toda a razão. Porque ele está vendo pessoas que não são crentes, crianças puras, inocentes, que os próprios pais estão levando por esse caminho. Mas eu quero falar para crente. O pior de tudo é falar para crente. Porque os nossos irmãos, claro, isso eu não estou falando da maioria da igreja, mas grande parte continua sendo fariseu, sendo hipócrita, querendo mostrar uma coisa quando na realidade não é, querendo mudar o mundo quando não consegue mudar a si próprio, querendo ensinar o casamento dos outros quando em casa o casamento dele está destruído, querendo ensinar a criar filho dos outros quando ele não pode, não domina os próprios filhos. Ele vai para a igreja e a criança fica vendo safadeza na internet. Desculpe o meu desabafo. Como eu disse, não estou para defender safadeza nenhuma, mas também não estou para abafar ou cobrir com panos quentes os evangelhos simplesmente porque eu faço parte desse povo. Deus abençoe você, Deus guarde a sua família, Deus guarde a sua igreja, Deus guarde o seu casamento e Deus abençoe o nosso país. E uma coisa eu peço, que essas empresas recebam a punição vinda diretamente do alto. Eu concordo com o pastor Silas quando ele decreta a falência da Rede Globo. Aguarde que em pouco tempo a gente vai ver isso, tá certo? Porque estão mexendo com criança. Mas nós, os pais, também pagaremos um alto preço se a gente ficar só botando a culpa nos outros e não cuidando da nossa família. Muito obrigado.